Então vamos fazer esse dia. Valeu, galerinha. Pessoal, olha só. Peço um pouquinho mais de cuidado nesse momento inicial da aula. Claro que assim, como os materiais de vocês, né, as apostilas são espessas, são pesadas, não é prático o cara ficar levando ela para cima e para baixo. Então é natural que vocês, alguns de vocês guardem eventualmente as apostilas aqui, não me importa que venham pegar. Mas tome um pouquinho de cuidado, porque se a gente está ali relaxado, batendo um papinho inicial, e depois desse papo de ser batido ainda tem gente vindo pegar o material, que pode te agilizar nisso. Outra coisa que me preocupa, eu vejo professores comentando sobre isso, nos professores. Pô, eles não estão levando o material para casa para fazer tarefa. Como é que vai aprender? Realmente, né? Se tem tarefa, sei lá, tem teu celular que fotografa, se tu não quiser levar a apostila, fotografa a página da tarefa, coisa ridícula. Pronto, leva para casa, pelo amor de Deus. Né? Eu digo porque eu escuto professores falando, eu pedi tarefa e todo mundo levanta para ir buscar a apostila ali para ir corrigir a tarefa. Quer dizer que não levou a tarefa para casa, né? Ou é um ninja e fez antes de acabar a aula. Só peço cuidado com isso. Tem gente que inteligentemente desmonta a apostila e separa em folhinhas, em capítulos, aí carrega só a folhinha daquela aula. Né? Não é difícil fazer isso também, é chato, mas não é difícil. Então a dica de separar as apostilas para quem nessa transição de volume 2 para volume 3 não ficar carregando duas apostilas volumosas. No final dessa aula eu já vou bater um papo sobre a Feira de Ciência, já vou ver quais são os grupos que estão fechados, se já escolheram algum tema. Vou dar algumas dicas também de outros temas que de repente não estão sendo abordados, que vocês podem pesquisar. E vale a pena tu te agilizar já o quanto antes essa semana. O ideal era que tu já pesquisasse na internet um videozinho que tu vai me mostrar como modelo. Ó, professor, vou tentar imitar esse tipo de experimento. Aí eu já vou fazer uma crítica. Ah, bom, ou ah, não, isso aqui vai ser mais difícil para te fazer. Faz por esse caminho. Né? Então vocês façam como alguns colegas já fizeram no início da aula. Já vieram me procurar para falar da Feira de Ciências. Embora na aula passada eu acho que eu tenha dado a bicuda na postura de física, né? Você fez de matemática? Ah, que bom, que bom. Porque na postura de física, para que eu me considere feliz na finalização desse volume 2, um último aspecto eu queria comentar. Porque nós já estudamos um pouquinho de plano inclinado. Nós sabemos que o importante do plano inclinado é o alfa, aquele ângulo que ele faz com o horizontal. Assim, quando um corpo está sobre o plano inclinado, se ele tem a força peso, puxando ele sempre verticalmente para baixo, nós podemos decompor esse peso em... Isso, o PX é esse aqui. Que bonito! O ângulo com a horizontal fica sempre entre P e PY. Parabéns! Nós vimos já há algum tempo que dá para decompor, então, PX, que é P vezes sem ângulo, seno de alfa, e PY, que é P vezes com ângulo, cosseno de alfa. A pergunta é, como eu procederia para calcular a aceleração desse corpo? Quando a gente faz física, meu amor, a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, nessa situação de um cara descendo um plano inclinado, a normal e o PY se anulam. Então quem é a resultante? Só isso. Acho que até na prova eu pedi a aceleração do bloco e anulei a questão, né? Porque a gente não tinha trabalhado essa ideia ainda, certo? Então é isso, ó. Px igual a massa vezes aceleração. Só isso. Agora olha que interessante, cara. Olha que interessante. Eu vou pegar um ângulo de 30 graus. 30 não, porque vai ficar ruim. Não, 30. 30 é gostoso, sim, 30. 30 graus. E vou pegar uma massa de 10 kg para esse objeto. Certo? Bom, o peso é quanto, já que a massa é 10? O peso é 100. Quanto é que é Px então, já que é 100 vezes seno de 30? Parabéns, dá 50 newtons. Aí eu vou lá, jogo no física, meu amor, o Px é 50, a massa é 10 e eu calculo a aceleração. Está multiplicando, passa. A aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Mas e se fosse um objeto de 1 milhão de quilos? O peso seria 10 milhões. 10 milhões. A normal seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! 5 milhões. Não é isso? Aqui seria 5 milhões. E aqui seria
10 milhões. Aliás, 10, 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cavalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora sim. Tá multiplicando, passa. E a aceleração ia dar 5 metros por segundo ao quadrado. Conclusão? A aceleração que um cara desce a rampa não depende da massa do objeto que desce a rampa. Claro, né? Se caindo já cai igual o elefante e a pena, lembra? Por que descendo a rampa, que é a gravidade que faz descer a rampa, ia ser diferente? Certo? Depende do ângulo. A aceleração que um cara desce o plano inclinado depende do ângulo. Isso que nós estamos desprezando o atrito, né? Eu já vi cara dizer, jamais ultrapasse um caminhão ladeira abaixo, porque o caminhão, por ser mais pesado, vai... Nada a ver, o cara não entende porra nenhuma de física, né? Tu ultrapassar um caminhão morro abaixo, ele, por ser mais pesado, não vai estar caindo mais rápido morro abaixo, certo? Talvez pelo fato de a potência do motor do caminhão ser por ser enorme a potência do motor do caminhão, quando está subindo uma massa, quando está subindo um morro, precisa da potência. Mas quando está descendo o morro, não precisa da potência para subir aquela massa toda. Aí eu posso usar a potência do motor para acelerar o caminhão. Então, de fato, um caminhão descendo morro abaixo, se o motorista quiser meter o pé no fundo e usar o poder do motor para acelerar o caminhão, vai ser uma aceleração razoável. Mas não é porque o caminhão é mais massivo. É porque o motor do caminhão é mais potente, certo? Então é isso que é importante ficar claro. Mas agora tu já sabe. Vai descer o escorregador com um colega. Se o colega é mais pesado que você ou mais leve, ele não vai ter a tendência de chegar antes ou depois, certo? Porque o tempo de queda não depende da massa, para ficar mais preciso, né? Não depende da massa, certo? Então tu vê, ó, agora que nós reativamos essa ideia do plano e que eu te mostrei que o que faz o bloco descer morro abaixo é o PX, é só fazer física, meu amor, e no lugar da força resultante usar o PX, se te pedirem aceleração em plano inclinado. Era um aspecto que faltava do volume 2. Não, eu estou falando primeiro de uma queda qualquer, né? Uma queda, por exemplo, como essa, certo? Se nós formos olhar o plano inclinado, como a massa não interfere, o ângulo é que importa, né? É o ângulo que importa. Aliás, ó, vamos lá então, ó. Quem é o PX? M vezes G é o peso, né? Vezes seno, no caso era 30, genericamente é alfa, tudo bem para vocês? É igual a M vezes A. Como corta a massa com a massa? Muito mais gostoso do que fazer essa conta toda é simplesmente decompor a aceleração da gravidade. Tu concorda que já que tem uma aceleração da gravidade para baixo, eu posso considerar que tem uma aceleração da gravidade Gx e uma aceleração da gravidade Gy? Qual é a gravidade? 10. Seno de 30. 10 vezes 0,5, 5. Então tu vê, ficava mais prático não usar a massa do objeto para fazer o cálculo, porque a massa se anula nos dois lados da equação, né? Mais uma vez, então, confirmamos que a aceleração de descida em um plano inclinado sem atrito depende exclusivamente da gravidade do local e do ângulo que ele faz com o horizontal. É isso. Cara, na verdade é o seguinte, ó, o Galileu foi um dos primeiros caras que percebeu que isso acontecia. Mas as leis que explicavam isso foram as leis de Newton. Ele não levava em consideração área e atrito? O Galileu, cara, ele teve um problema grande com atrito. Né? Ele tinha bastante problema com atrito. Ele passou bastante trabalho para confirmar as ideias dele em plano inclinado. Ele trabalhava com plano inclinado, Galileu. Ele já sabia que a aceleração do cara na descida dependia só do ângulo. Só que o plano inclinado dele tinha atrito, né? Ele encerava e tudo para fazer os experimentos com o mínimo de atrito. Mas ele passou trabalho. O atrito sempre deu um pouquinho de dor de cabeça para os cientistas na hora de testar as suas teorias. Certo? E a verdade, se você estiver na Lua e ele estiver caindo, também vai cair junto? A primeira experiência que o homem fez quando ele foi na Lua foi lançar um martelo e uma pena na Lua, que não tem atrito do ar, né, já que ela não tem atmosfera. A primeira experiência que o homem fez na Lua, por incrível que pareça, foi a queda do martelo e da pena. E foi filmada. Certo? Caíram juntíssimos como era de se esperar. Né? Se não caíssem, a gente não poderia... Porque uma lei física, ela tem que funcionar aqui na Lua. Em qualquer lugar do universo, teoricamente. Né? Então, se nós, indo para a Lua, fôssemos fazer experiências físicas e não fechasse com aquilo que nós entendíamos, nós teríamos que remodelar a nossa maneira de pensar, né? Certo?
Galerinha, olha só. Hoje nós vamos migrar aqui de área, que vai ser é muito bonito isso que vai acontecer, porque até agora, se nós fôssemos fazer um resumo bem breve do que nós vimos já em física, nós começamos a ver a ideia de velocidade média, lembra? Que é distância sobre tempo, lembra? Depois nós vimos a ideia de aceleração, que é a variação da velocidade com o passar do tempo. Nós ficamos algum tempo trabalhando com essa ideia de velocidade e aceleração, trajetória, referencial. Depois só é que nós começamos a trabalhar com a ideia de força. Nós até trabalhamos com força elástica também, né? Não foi só o física, meu amor, trabalhamos com força elástica. Vimos roldanas, lembram? Vimos roldanas móveis e fixas. As leis de Newton, né? Que embora elas de certa forma culminem com física, meu amor, né? Tem a primeira, tá parado, vai continuar parado, tá andando, vai continuar andando, em MRU. Desde que a força resultante, para cada ação, mesma, sentidos, jamais, pois atuam. Essa é a minha turma. Então tu vê, cara, nós passamos vários meses aí tentando deixar no coração de vocês a ideia de velocidade, diferenciar da ideia de aceleração, que é muito importante essa diferença. Lembra que a maioria das pessoas acha no dia a dia que a força tem a ver com a velocidade, não é? A força tem a ver com a aceleração. E hoje nós vamos começar a migrar de matéria, nós vamos mudar um pouquinho a matéria. Claro, cara, fica à vontade, fica à vontade. Olha, tudo isso que nós vimos é muito importante, nós vamos continuar usando essas ideias, mas a partir da aula de hoje nós vamos falar muito mais em energia do que em força. Porque assim, meu querido, com certeza força é importante. Força é importante. Melhoras, querido. Agora olha só, na tua vida, será que importa mais a força que tu tem para fazer as coisas ou a energia que tu gasta para fazer as coisas? Cara, o teu pai, geralmente, ele não está nem um pouco preocupado com força na vida dele. Agora, a energia, ele calcula, ele mede cada energia que ele gasta. Eu não estou preocupado se o meu carro vai ter força para me trazer para casa. Mas eu tenho preocupação em ver se ele está abastecido com combustível para poder chegar até aqui. Concorda comigo? Eu não estou preocupado se o meu carro vai ter força para eu fazer uma viagem. Mas eu estou preocupado se eu vou ter grana para abastecer o carro na ida e na volta. Minha preocupação não é com a força do carro, é com a energia. Claro que se algum dia eu for tirar um carro que está atolado em algum lugar, aí eu vou precisar me preocupar, né? Pô, será que esse meu carro vai ter força para puxar o outro carro? Mas é muito raro eu ter que fazer força, né? Agora, todo mês eu estou abastecendo o carro algumas vezes e estou tendo cuidado lá no medidor de energia do carro, que é o combustível, né? Como é que aquilo tá. Outra, quando eu vou usar um aparelho na minha casa, liquidificador, eu não estou preocupado se ele vai ter força para liquidificar, se a cafeteira vai ter força para empurrar o café. Mas eu estou preocupado com a conta de luz da minha casa. Concorda comigo? Energia. Se tu vai ter uma empresa de guindaste, é diferente. O mais crítico para fazer um içamento é tu perguntar para o teu cliente qual é a carga que tu vai içar, quantas toneladas eu vou içar, né? É muito mais preocupante isso do que ver quantos litros de diesel o meu guindaste vai gastar. Claro que tem guindastes que gastam mais, tem guindastes que gastam menos, mas no içamento de uma carga a força é que importa. Concorda comigo? Tem aqueles programas, né, que eu não sei se tu é ser humano que nem eu, assim, eu gosto muito de ver sangue. E de ver outra pessoa se arrombar, eu acho engraçado isso, não sei, sabe, pegadinha, né? Pegadinha, aquela história toda. E aí tem os vídeos, né? Os vídeos mais incríveis do mundo, aquelas babaquices. Aí o cara não tem o que fazer, o cara bota lá. Aí eu vi uma vez um que me impressionei com a ignorância do engenheiro. Caiu um ônibus numa ponte. Aí chamaram o engenheiro, escutasse essa já? Chamaram o engenheiro para erguer o ônibus. Só que o engenheiro, quando foi erguer o ônibus, esqueceu que o ônibus cheio d'água ficava mais pesado. Ele pegou lá, não, esse teu ônibus tem tantas toneladas, esse meu guindaste levanta tranquilo. Só que ele esqueceu que o ônibus mergulhado na água, está cheio de água, e na hora que ele for sair da água cheio de água, ele vai ter muito mais massa do que ele supunha. E dito e feito, o cara começou a içar. Na hora que o ônibus foi sair dentro da água, o engenheiro mula não calculou o peso da água e caiu o guindaste em cima do ônibus, lá embaixo. Todo mundo. Imagina o prejuízo, e olha, saiu barato, cara. Imagina o cara que está operando esse guindaste, ele cai junto e mata o sujeito. Tu fecha a empresa, porque tu vai ter que pagar a indenização pela morte do funcionário teu que foi culpa tua. E aí são alguns milhões aí que se a tua empresa não tiver bala na agulha, já era. Né? Então tu vê, às vezes uma coisa boba pode fechar, arruinar um negócio da família em função de falta de bom senso. Tu vê, nessa queda do guindaste o importante era a força. Mas na nossa vida,
o mais importante é nós entendermos os gastos energéticos, muito mais do que as forças que nós fazemos. A partir da aula de hoje, nós começaremos a dar muito mais atenção para energias. Me fala tipo de energia que tu conhece. Olha que legal, cinética. Eu escutei eólica. Gravitacional. Eólica, solar, gravitacional, eu escutei, não foi? Gravitacional, magnética, elétrica, Joule é a unidade de energia que nós vamos começar a usar a partir de hoje. No sistema internacional a gente usa Joule. Essa vai ser a grande unidade. Quero mais energias. Olha que legal, hidráulica. Térmica. Do calor, olha que bacana, térmica. Escutei mecânica? Energia mecânica. Elástico. Meu Deus, elástica, que bonito. Tem mais. Ó, geotérmica, por que não? Geotérmica. Energia, podemos dizer bioquímica. Né? Poderia falar biológica, mas é uma reação química, né? Então aqui poderíamos falar bioquímica, porque tem a ver com uma forma de vida, bioquímica, e energia química, né? Pode ser de uma reação química sem ter algo vivo, certo? Química. A energia química sendo liberada na forma da combustão, por exemplo, um ótimo exemplo de energia química, combustão, nuclear, essa nós não podemos esquecer, nuclear, energia sonora. Beleza? Cara, e nós podemos ficar aqui. Podemos gastar essa aula toda só buscando um nomezinho diferente para energia. Cara, o ser humano ter concluído que energia pode assumir essas várias formas que nós leigos aqui começamos a levantar nomes comuns na nossa vida, isso demorou muito. As pessoas no início não percebiam que o fato de eu estar emitindo um som para vocês, ou seja, energia sonora, veio de algum lugar do meu corpo, essa energia, e eu busquei essa energia que agora está no meu corpo, armazenada quimicamente, de outra fonte de energia. A galera não se tocava que energia sonora tinha tudo a ver com energia térmica, tudo a ver com energia química, cinética, que energia é uma forma genérica de tratar várias situações. Eu vou te dizer, cara, não é fácil definir o que é energia. Não é fácil. Nos livros está assim, ó, energia. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Assim no livro. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Aí tu vai para o segundo capítulo, trabalho. Trabalho de uma força é a energia que a força gasta para... Aí fica fácil, né? O cara diz que energia é o trabalho. E trabalho é energia. Então não está resolvido. Não está resolvido, né? Então, na verdade, como é muito difícil de explicar para o leigo o que é energia, o cara tenta, né, deixar bonitinho, aí joga num outro conceito, que é a ideia de trabalho, que nós vamos começar a desenvolver na aula de hoje também. Aliás, o que é trabalho na física? Energia. É isso. Não, mas sabe o que é, cara? Porque assim, ó, eu demorei a assimilar isso. Eu só assimilei que trabalho é... Aqui na física, falou trabalho, pensou energia. Eu demorei a assimilar isso, porque quando tu fala trabalho, ou tu pensa no trabalho de história que tens que entregar, ou de geografia, ou no trabalho que tu estás fazendo, ou tu pensa no trabalho que teu pai realiza. Eu pensava nisso, o professor de física falava em trabalho, eu pensava no meu pai trabalhando, ou no trabalho que eu tinha que entregar na semana que vem. E demorei a botar no meu coração que trabalho é energia. Ou seja, quando eu arrasto alguma coisa nessa vida, eu estou realizando um trabalho. Gastando, portanto, lógico. Ah, legal. Olha só que bacana. Isso é uma coisa que a gente vai começar a discutir ao longo dessa aula. Energia mecânica, pessoal, ela assume três formas. Três formas. Energia mecânica pode ser do tipo gravitacional. Nós vamos desenvolver uma maneira de calcular energia que chama completa. O nome dela chama energia potencial gravitacional. Um exemplo de energia potencial gravitacional. Ó, energia potencial gravitacional. Viu? Escutou? Essa energia potencial gravitacional estava armazenada na altura do objeto, eu larguei, parte dela se transformou em energia, que bonito, sonora. Agora olha só, mais energia, né? Certo? Dá para perceber já que a energia potencial gravitacional está relacionada à altura que o objeto se encontra. É isso aí.
Outra energia mecânica, além da gravitacional, ou potencial gravitacional, que é o nome completo dela, tem energia elástica. Você já brincasse com um elásticozinho, né? Tu puxa assim e solta. Aí tu... Tu sabe que quanto mais deformado o elástico está, mais energia elástica armazenada nele. Outro tipo de energia mecânica. Primeiro foi a potencial gravitacional, já ficou com o nome completo. Agora a elástica também é potencial elástico, o nome completo dela. Sabe o que significa essa palavra potencial? Que depende da da posição. Isso. Tu concorda que a altura? Parabéns, parabéns, é isso que se faz, é participação que se chama. Ó, quanto mais alto, maior a distância que vai cair, maior o impacto gerado depois, tudo bem? Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. Pega a molinha ou um elástico. Quanto mais eu puxo, quanto mais eu mudo a posição, mais energia se acumula. Por isso que é chamada energia potencial elástica, porque depende da... Tudo que depende da posição a gente chama na física de potencial. Tudo que tem a palavra potencial é porque está relacionado com a posição daquele objeto. Isso ninguém me explicou isso. Muito tempo depois de aprender física que eu achei isso, né, numa explicaçãozinha de livro lá. Porque som é da vibração das moléculas de ar, certo? E como no espaço não tem ar para as moléculas saírem sacudindo, nós jamais teremos energia sonora no espaço sideral. Parabéns. O som, ele se move por ondas. Ondas. O raio solar também não se move por ondas. Ondas de tipos diferentes. O som, ele é uma onda chamada mecânica. Precisa de moléculas sacudindo para cima e para baixo para ele existir. As ondas eletromagnéticas, como a luz, são campos elétrico e magnéticos que existem inclusive no nada, no vácuo eles podem existir. Então ondas mecânicas são aquelas que exigem meio material para existir. Ondas na água, ondas em corda, som, certo? Ondas eletromagnéticas são aquelas que existem inclusive no espaço, ou seja, no vácuo, o nada, o vácuo. Quais são as radiações eletromagnéticas? Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, que aí é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta e termina com ultravioleta, raios X e raios gama, que é o último. São as 7 radiações eletromagnéticas que existem. 7 radiações eletromagnéticas que existem. Eu vou estudar cada uma delas a fundo contigo, como é que gera cada uma delas lá no terceirão, para que usa. Aí tu vai ficar sabendo, por exemplo, que micro-ondas não é só para aquecer a comida no micro-ondas, é para fazer aparelho de guerra que permite ver no escuro, é para o satélite se comunicar com a Terra. Muitas antenas, a Sky, por exemplo, ela usa micro-ondas para fazer a comunicação do satélite que orbita a Terra com as antenas aqui. Nossas antenas, que eu fico louco. Quando eu vejo a anteninha da Sky apontando pro nada, e eu lembro que lá tem uma coisa flutuando, parada no espaço, cara, eu fico abismado com isso, como é que pode, né? E tem gente que acha que ele não foi na Lua. Ele assiste TV via satélite, que usa a teoria da relatividade para funcionar, mas ele não acredita que ele foi na Lua, né? É falta, na verdade, de noção histórica de tecnologia, né? É normal isso acontecer, não fica magoado se tu ainda tem as tuas dúvidas, eu também sempre duvidei disso. Os satélites estão fora da órbita da Terra? Não, eles estão na órbita da Terra, eles estão orbitando a Terra. Só que o satélite ele é geoestacionário, ou seja, a velocidade orbital dele é igual à velocidade de rotação da Terra. Por isso que ele parece estar parado, flutuando na Terra. Se tu morasse no Equador, tu olha aquele satélite parado em cima da minha casa. E está sempre lá. Passa dias e ele não está lá parado, o satélite de novo. Certo? É a sensação que tu dá, é porque ele está girando junto com a Terra. Até tem que esses satélites eles estão até uns 300 a 600 km de altura. Não está muito longe da Terra, tu vê. Né? Em linha reta está a 300 a 600 km de altura. Mas é tão rarefeita, as poucas moléculas de ar que restam na atmosfera lá, é tão rarefeito que demoraria milhões de anos para ele perder energia e cair. Então como é que eles fazem para enviar uma mensagem lá e voltar? Legal, na verdade, tu vê, ó, eu tenho um computador aqui na Terra, certo? Que é a empresa que gera as imagens do History lá. Essa empresa, então, lança para o satélite as imagens, lá o satélite é uma central de computador. Então, além da Sky, essa empresa que fabricou esse satélite aluga esse satélite para outras empresas também. A Sky é só uma parte do satélite, certo? E aí, então, essa imagem lá que está lá no satélite é transmitida para várias regiões pelo satélite. Qualquer anteninha que apontar para o satélite e receber aquela imagem vai poder, certo? Aí, imagina, a Sky tem 200 canais. Então só uma região daquele satélite está sendo alugada por essa empresa para divulgar aquilo lá.
mas outra parte daquele mesmo satélite pode ser usado pela Embratel para fazer ligações, certo? Ondas eletromagnéticas. A gente usa ondas de rádio e a gente usa micro-ondas também. Infravermelho já não funcionaria. Então, a conexão de um satélite com a antena aqui na Terra, né, ocorre por ondas de rádio ou micro-ondas. Por que se dá preferência por micro-ondas? Porque como a micro-ondas tem mais frequência, dá para passar mais informação em menos tempo. Tá, mas ia ter que ser diferente os tipos de onda, né? Porque senão eu apontaria a antena da Sky pra lá e pegaria a Embratel também. Bacana, garoto. Por isso que cada onda tem a sua frequência. E quando tu muda um pouquinho a frequência, é um canal diferente. Então o History funciona numa certa frequência. Certo? O Discovery já é uma frequência um pouquinho diferente. E cada canal tem uma frequência levemente diferente. Ou seja, o satélite tem uma certa banda de frequência para operar. Uma banda ele vende para uma empresa e ela vai usar aquela banda. E outra banda é usada por uma outra empresa. E aí, como o receptor só vai conseguir captar a frequência para a qual ele está regulado, eu consigo separar uma coisa da outra. Certo? Bacana a tua colocação. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Às vezes o cara está lá assistindo Sky e um dos canais sai fora do ar. Certo? Ou seja, pode ter dado pau numa banda daquele satélite. Às vezes sai vários canais do ar. Ou seja, uma parte do programa, do computador que regula aquilo deu pau, travou o sistema. Aí tem que reiniciar o sistema, vai demorar um pouquinho para aqueles canais voltarem a... Isso acontece, dá pau no teu computador, também no das empresas também. O cara que entende não pode chegar lá e botar na frequência e roubar canal? Claro que pode. Tem empresas, tem caras especializados nisso. O cara fez engenharia elétrica, o cara manja pra caramba, manja de satélite, ele vai lá, consegue decifrar o código que está sendo usado e aí começa a vender, inclusive. Ah não, tá lá na internet, Sky por 30 pila. Todos os canais liberados. Não é Sky de verdade, entendeu? O cara descobriu uma maneira de decifrar esse código, certo? E vende agora esse código decifrado. O que os engenheiros da Sky vão fazer? Vão tentar fazer um código mais foda ainda do cara não conseguir decifrar. E aí é aquela guerra, né? Um cara decifra, começa a vender, os caras da Sky vão lá, decifram, né, codificam mais uma vez e fica essa guerra, certo? Isso acontece. Isso a gente chama de interferência. Porque imagina, como as ondas eletromagnéticas têm a mesma natureza, pode aparecer, por exemplo, um cara lá no morro fez uma rádio clandestina. A rádio clandestina, porque se eu quero ter uma rádio, eu tenho que ir num órgão responsável para dizer, olha, quem que vai usar qual frequência de onda, certo? Ele vai falar, olha, tua rádio, cara, nessa região tá liberado o 101.3. Nenhuma rádio é 101.3. Tá bom pra ti? Pra mim tá ótimo. Aí tu vai lá, te cadastra. Então vai ter um órgão sabendo o que tu tá veiculando, qual é a potência da tua antena, até onde ela vai. Porque ali na outra cidade, o 101.3 pode ser de outra rádio já. Certo? Então tem que ter um órgão que regula isso tudo, que é a Anatel. É a empresa que regula que ondas são usadas para quê, beleza? Aí tu tá na tua casa, o chefão lá do tráfego no morro montou uma rádio clandestina para ele, que usa justamente a radiação daquele teu canal predileto. Sempre que ele começar a transmissão clandestina dele, o teu canal vai dar interferência e vai dar aquele chiado, vai dar problema. Podia ser um avião passando também entre o satélite e a tua antena da tua casa, deu chiado naquela hora. Também pode acontecer, entendeu? Mas é por isso que é importante a gente não permitir que rádios clandestinas atuem, porque elas não estão cadastradas e podem interferir. O teu avião está chegando, teu avião de viagem, e aí bem na hora que o comandante vai pedir autorização para pousar, ou que a torre vai falar com o comandante, na hora que a torre fala, comandante, espere mais um pouco porque temos uma emergência na pista. E nessa hora, a rádio clandestina interferiu, o comandante não pegou essa mensagem. E aí vem o comandante e aterriza em cima de um avião que está chegando, certo? Mata a galera. Por isso que é tão perigoso essa história de rádio clandestina, né? Agora, eu vou te confessar que essa história do teu celular interferir no avião, isso é bobagem. A galera manda o pessoal desligar o celular, não usar celular, mas não existe nenhuma pesquisa indicando o problema de celular interferindo no avião. O que acontece geralmente são rádios clandestinas, porque a gente não pode controlar a frequência delas. Voltando, galerinha. Estava falando de energia, falei que tem a potencial, e a potencial elástica, falta uma energia que compõe as energias mecânicas, que é a Si, que tem a ver com V. Quanto mais velocidade, mais energia cinética. Essas três energias, então, a energia gravitacional, a energia elástica
elástica e a energia cinética. Essas três energias são chamadas de energias mecânicas. Olha que interessante. Não bateu o sinal não, né? Vai bater, mas eu não vou. Te pergunto. Vamos lembrar disso de novo, que isso é uma coisa que quando eu fiquei sabendo eu fiquei chocado. Eu tenho energia no meu corpo agora. Se eu estou parado não é cinética. Se eu começo a me mexer, também tem um pouco de cinética. Eu posso pegar um elástico e esticar ele enquanto eu me mexo. Eu já vou ter energia elástica e cinética. E se eu subir na cadeira e me arrastar à medida que eu estou numa certa altura com o elástico esticado, naquela hora o meu corpo vai ter energia mecânica, as três. Gravitacional, elástica e cinética. Tudo bem? E eu pergunto, como é que eu consegui tanta energia? Como que essa energia está no meu corpo agora? É química. E já que é química, poderemos até chamar de bioquímica, porque bio tem a ver com forma de vida. Já que eu sou uma forma de vida e estou usando reações químicas, essa energia no meu corpo é bioquímica. E aí se eu boto o músculo em ação, eu transfiro essa energia química para uma energia cinética, por exemplo, ou elástica, ou gravitacional, quando eu subo uma escada. E a pergunta é, como é que essa energia bioquímica veio parar no meu corpo? Comida. O cara foi lá e comeu. Era uma energia química. Certo? Ou até bioquímica, porque geralmente a gente come coisas vivas. Concorda comigo? O ideal, inclusive, é comer uma coisa viva, né? Porque quanto mais processado foi pela indústria daquele aparelho, aquela substância, menos qualidade ela vai ter. Então, produtos industrializados sempre são com uma qualidade energética inferior do que os produtos naturais. Certo? Por isso que é bacana tu comer coisas boas sempre. Tu é o que tu come, lembra disso, né? Então, peraí, como é que a energia foi parar na comida? É isso que eu pensava. No começo eu achava que era do solo que vinha a energia da comida, mas não é. Do solo vem a água e os sais minerais que vão formar a estrutura, a matéria. Mas a energia, ela é acumulada devido ao sol. Fotossíntese. Fotossíntese. Com a luz eu vou sintetizar uma molécula mais energética que outra. Não é isso? Eu vou formar a glicose, a molécula da glicose a partir da fotossíntese. Então tu vê que legal, cara. Não interessa o que tu come. Aquela energia que tu come veio do sol. Tu é movido à energia solar. É indispensável esse raciocínio. Ah, professor, mas eu só como carne, não como nada que vem do sol. Mas a vaquinha pastou para poder comer a carne da vaquinha. Ou seja, mesmo quem é carnívoro e não come nada de vegetal, só come energia solar transformada. Certo? Isso é que é bacana. Não existe nenhum exemplo do que tu ingira de energia que não venha do sol. Isso é bacana. Tu é movido a energia solar. É fundamental lembrar disso. Estava conversando ontem com a minha mãe, ela disse que tem uma pessoa que se alimenta de sol. Aí tava lá, aí eu perguntei, tá, como assim? Ah, não sei, ela falou que tava vendo um noticiário que as pessoas estão tomando água e ficam no sol. Isso é famoso, isso é famoso. Chama-se... É famoso isso aí. Não, chama mentira. Chama mentira. Sabe por que eu estou falando isso? Isso é importante, tá? Eu também, eu sempre observei as coisas e eu era o rei de cair nas balelas. Eu era o rei de cair nas balelas. Meus amiguinhos contavam uma piadinha, é mesmo, né? E aí aquilo foi me dando cada vez o pé mais atrás. Tanto que tem coisas às vezes que é verdade que eu demoro a acreditar, porque eu estou com o pé atrás, eu quero uma prova, eu quero algo que me dê segurança de acreditar naquilo. E eu cansei de escutar essa. Ah, não, faz 10 anos que eu não como. Onde é que vem a energia para essa pessoa, né, que se caminhar, o coração dela bater, para o corpo dela estar quente, energia térmica? De onde é que vem? Né? Pô, cara, então assim, ó, o que se fez quando algumas pessoas aparentemente honestas estavam afirmando que não comiam há 10, 12 anos? Vamos investigar essas pessoas, a ciência é assim. Vai que a gente descobre uma outra forma de energia que está oculta e a gente não detectou. O problema é que todas as pessoas que alegavam não comer e foram pesquisadas foram pegas comendo. Só que ela não percebe, por exemplo, eu não como, eu só tomo suco. Mas a quantidade de açúcar que eu boto nesse meu suco, tá entendendo? Porra, é energia. A pessoa também ela é super magra, o organismo da gente ele é inteligente, quando ele percebe que está entrando pouca energia, ele entra em estado de alerta e começa a economizar energia. Por isso que uma das formas de emagrecer é comer de 3 em 3 horas. Tu vê a pessoa que está viciada em não querer comer nem emagrecer, ela quer parar de comer, ela não entende de física, ela não sabe que não comer engorda. Como assim, professor?
É, porque quando tu fica mais de 3 horas sem comer, o teu organismo, percebendo que tu tá passando por um momento crítico, ele começa a economizar energia. Ou seja, se tu vai pra musculação, tu não vai te sentir tão bem disposto, tu não vai ter todo aquele gás para fazer a musculação também. Ou seja, tu vai gastar menos energia indo pra academia com fome do que quem comeu e foi fazer academia. Mesmo que ele faça os mesmos exercícios que tu, porque um organismo está em estado de alerta, botou lá no modo de economia de bateria, e no outro não, vai lá, pode usar a bateria que depois vai carregar de novo mesmo. Por isso que um dos grandes segredos do povo japonês, que é muito mais magro que o resto dos povos do mundo afora, é porque eles comem sempre, várias vezes ao dia. Eles comem 6, 7 vezes por dia, em porções pequenas. Por isso que é um dos motivos pelo qual, né, os orientais são mais longilíneos do que nós ocidentais. Beleza? Então, ó, primeira coisa importante da aula de hoje. Qual é o segredo de uma alimentação equilibrada? De 3 em 3 horas, alimentos de preferência naturais, menos, né, processo de industrialização. Isso é uma diferença enorme. Outra coisa bacana de saber sobre energia. Quanto mais se come, menos se vive. A única forma cientificamente confirmada de viver mais é comer menos. Isso não é piada. Se tu for pegar, por exemplo, o Michael Phelps, lembra o grande campeão de natação? Em época de treino dele, ele consumia 20.000 calorias dia. 10 vezes o que um ser humano normal consome. Esse cara, se ficar fazendo isso muito tempo, ele vai morrer lá com seus 60 e poucos anos. Porque a média de vida do cara depende da ingestão calórica diária. Um lutador de sumô que come 40.000 calorias dia, ele tem uma média de vida de 42 anos. Lutador de sumô, que são os jogadores de futebol do Japão, né? Não sei se tu sabe disso. O lutador de sumô, ele é o supra-sumo na sociedade japonesa. Os jovens idolatram os lutadores de sumô. E eles são daquele jeito grotesco, grande, porque eles comem quanto mesmo? 40.000 calorias, o equivalente a 20 homens. E aí eles vivem até quanto? 40 e poucos anos. Porque é óbvio, usa mais o estômago, o fígado, o rim. E comer exige do teu organismo. Por isso, não estou te falando para passar fome, pelo amor de Deus. Já acabei de falar que tens que comer de 3 em 3 horas. Mas ao comer, tens que te programar para ao longo da tua vida, tu ser um cara de não aplicar excessos na comida. Porque isso vai te fazer viver menos. Simples assim. E bactéria também é assim, tá? A única forma de fazer a bactéria viver mais no laboratório é fazer ela comer, é dar alimentação para ela mais vagarosamente. Ela vive bem mais do que outra bactéria que tu entope ela de comida. Ratinhos, tudo. O peixe dá muita proteína. Até o peixe, quem é que não sabe disso? Que se botar muita comida no peixe, o peixe dura muito menos. Eu fui um serial killer de peixinhos. O namorado da minha irmã deu um beta pra ela. Te falei, não falei? O beta morreu. Culpa minha. E comprei outro beta. Ela até chegou em casa, né? Tá diferente esse peixe. Eu falei, não, deve ter sido a luz, não sei o quê. Aí ela depois matou o peixe. O namorado vinha visitar ela. Eu me encarreguei de substituir o peixe, né? O namorado ficar feliz lá. Ó, o peixinho tá vivo ainda. Só depois da 5ª geração do peixe que ele desconfiou que o peixe não podia ter brotado uma mancha ali que não existia, né? Aí a gente confessou que o peixe tinha morrido já mais 5 vezes. Galerinha, vamos continuar a discussão sobre energia na aula que vem, hein? Agora tu já sabe o que tu é movido, pelo menos. Energia solar.